Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, que privilégio para nós nessa noite estarmos aqui, né? Cultuando ao nosso Senhor e ouvindo a sua palavra. E eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 14, vai ser a nossa exposição pela graça do Senhor nessa noite. Acompanhe atentamente, com toda a reverência, a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de graça infinita, abundante, um Deus que em Cristo Jesus nos perdoou, nos justificou de todas as nossas iniquidades. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua justiça manifestada em Cristo Jesus. E que nessa noite, Senhor Deus, o teu povo aqui presente possa compreender essas verdades absolutas de que em Cristo Jesus agora nós somos uma nova criatura. E nós devemos viver agora uma vida de santidade que glorifica o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade. Conduza o teu servo, que é fraco, que é incapaz, que pelo poder do Santo Espírito, o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor nessa noite, para a glória do teu nome e edificação do teu povo. Amém. Meus irmãos, uma heresia que tem se introduzido nas igrejas evangélicas é a chamada doutrina da hipergraça. Eu acredito que muitos já ouviram falar. Essa heresia, ela enfatiza a graça de Deus em detrimento de uma vida
de santificação e de obediência, ignorando que a graça que nos justifica, livrando-nos da culpa e da condenação do pecado, também nos santifica. Os pregadores da hipergraça, eles tendem a desprezar a necessidade de uma vida piedosa. E quem prega essa doutrina, eles dão bastante ênfase na graça do Senhor, que eles dizem: venha como você está, permaneça como você está, não se preocupe, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Essa é a hipergraça, que não fala de pecados, que não fala de inferno, que não fala de arrependimentos. Essa doutrina, essa heresia, meus irmãos, ela tem adentrado as igrejas evangélicas. E nós sabemos que vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Nós, o que estamos em Cristo, já estamos livres da condenação eterna, isso é um fato. Mas ainda não desfrutamos plenamente de todos os benefícios da redenção que Cristo conquistou para nós. O maior problema com a hipergraça é que enfatiza o já justificados, mas ignora o ainda não da santificação, que ainda requer crescimento, que ainda requer mortificação do pecado na vida dos justificados. A heresia da hipergraça ignora o fato de que a justificação é condição e caminho para uma vida santificada. Como nos ensina Paulo, lá na carta a Tito, no capítulo 2, versos de 11 a 14. E eu convido a igreja a conferir, aqueles que quiserem conferir, porque lá diz o quê? Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É por isso, meus irmãos, que esse texto que nós lemos, ele é muito importante, para nós entendermos a relação entre justificação e santificação. Nós precisamos entender que, uma vez libertos da escravidão do pecado pela graça do Senhor, agora nós somos transformados em servos de Deus, e que o fruto dessa libertação é a santificação. Essa hipergraça que eu acabei de trazer para os irmãos, ela não é graça de Deus. Essa hipergraça, na realidade, ela escraviza, ela leva à perdição. A graça do Senhor, a graça abundante a qual Paulo aqui vai nos trazer, essa graça é a verdadeira graça que liberta, é a verdadeira graça que transforma. E a santificação que conduz à glorificação é uma consequência necessária da justificação pela fé. A santificação que conduz à glorificação é uma consequência necessária da justificação pela fé. E eu quero intitular a nossa exposição nessa noite, para aqueles que tomam nota, com o tema A Nova Vida em Cristo. Como a justificação nos motiva à santidade. Tema: A Nova Vida em Cristo. Como a justificação nos motiva à santidade. Meus irmãos, e o meu propósito nessa noite
é expor à igreja a união em Cristo, que nos libertou do domínio do pecado. Ela é uma motivação para viver em santidade. E eu quero aqui trazer, antes de entrarmos no nosso texto, a contextualização dessa carta de Paulo aos Romanos. Como os irmãos já sabem, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Há poucas objeções, ou quase nenhumas, em relação à sua autoria. E ela provavelmente foi escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Passagens paralelas sugerem que nesse tempo ele estava morando em Corinto, né? É o que está escrito em Atos 16, verso 1, 2 e 23. E essa carta é chamada por alguns comentaristas de, abre aspas, o Evangelho segundo Paulo, pois ela se trata de uma extensão profunda, né? E a apresentação do Evangelho de Cristo, abordando o estado de depravação total de toda a humanidade até a glorificação final dos filhos de Deus. De modo bem resumido, eu quero trazer aqui para os irmãos, antes de entrarmos no nosso texto, algumas verdades fundamentais que Paulo ele aborda na carta aos Romanos. A primeira verdade fundamental que o apóstolo Paulo ele vai abordar é do capítulo 1, do verso 18 ao capítulo 3, 21. Ele vai tratar ali da pecaminosidade, tanto de judeus como de gentios. Ele vai dizer que toda a humanidade, ela está debaixo do pecado. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. E aí a necessidade do Evangelho se dá, meus irmãos, pelo fato de todo mundo ser culpado diante de Deus. Eu estou trazendo aqui algumas verdades fundamentais dessa carta. Então, do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, 20, Paulo está falando ali do pecado universal, da depravação total. Não há nenhum justo, nenhum sequer diante do nosso Deus. E ele, do capítulo 31, ou melhor, do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, 21, Paulo ele vai começar a tratar da justificação pela fé. Ele vai começar a falar da abundante graça de Deus. Então, ele vai dizer, nesses versos de 3, capítulo 3, de 5 a 21, que tanto os judeus como os gentios, eles são justificados diante de Deus somente pela fé, não por obras. E Paulo ele vai falar que o nosso pai Abraão, no capítulo 4, ele também foi justificado por fé. Ele vai dizer no 4, no verso 3, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Também Davi é mencionado aqui no capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ele vai dizer, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui está fazendo referência a Salmos, capítulo 32. E aí, caminhando, meus irmãos, ele vai falar que a justificação no capítulo 5 é somente pela fé. E quais são os benefícios que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que nós encontramos aqui em Cristo? Por causa da justificação pela fé, nós temos agora o quê? Paz com Deus. No capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, nós temos agora paz com Deus. E não somente isso, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos também acesso. Nós temos paz, nós temos acesso a essa graça pela fé. E não somente isso, meus irmãos, agora nós temos uma alegria
na esperança que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nós não só nos gloriamos nessa esperança, mas agora, por causa da justiça de Deus, nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações. O crente, ele se gloria até mesmo nas tribulações, porque ele sabe que a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança ela vai produzir experiência, um caráter aprovado diante do Senhor, e essa experiência ela produz esperança. E no nosso contexto imediatamente anterior ao que nós acabamos de ler, meus irmãos, Paulo ele vai fazer uma comparação aqui, um contraste entre Adão e Cristo. Dos versos 12 ao verso 21, Paulo ele vai lembrar que em Adão todos os homens estão condenados. Em Adão nós herdamos a ofensa, a morte, o inferno. Aquilo que Adão não fez, o novo Adão fez. Em Cristo Jesus nós herdamos agora a vida, a justiça e a salvação. Nós temos vida eterna. Aquilo que Adão não fez não é equivalente ao que Cristo fez. O que Cristo fez, ele não se compara com o que Adão fez. Paulo ele vai dizer que não é comparado, é superior, é maior. O que Cristo fez é maior do que Adão fez. Essa justiça, meus irmãos, ele vai dizer que é abundante graça. Ele vai dizer no verso 15 do capítulo 5, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele vai falar também dessa abundância graça no verso 17 do capítulo 5. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meus irmãos, e para Paulo começar o capítulo 6 fazendo essa pergunta, por que ele faz essa pergunta? Ele vai dizer aqui no verso 20, capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultasse aqui é deixar claro. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. A graça abundante do Senhor. E, de maneira clara, o apóstolo Paulo aqui, ele explicou que as pessoas são declaradas justas diante do tribunal de Deus, somente pela fé em Cristo. Somente pela fé em Cristo, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, cuja morte foi proposta a Ele para a nossa redenção. Então, Paulo ele está trazendo aqui, mostrando a superabundante graça de Deus sobre nós, que nos traz justificação. É esse princípio, meus irmãos, que levanta essa pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo ele vai começar agora a tratar aqui de uma vida de santidade, ou de uma doutrina da santificação. E eu quero dividir a nossa exposição nessa noite em 3 a 4 pontos. Que o primeiro ponto é: para viver uma vida de santidade, você precisa entender que a justificação não é um salvo-conduto para continuar em pecado. Para viver uma vida de santidade, você precisa entender que a santificação, ou melhor, que a justificação, não é um salvo-conduto para continuar em pecado. O outro ponto que nós iremos abordar é: para viver uma vida de santidade, você precisa saber
que quando nós morremos com Cristo crucificado, a nossa velha natureza também morreu com Ele. O nosso terceiro ponto é: para viver uma vida de santidade, você precisa se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. E o quarto e último ponto é: para viver uma vida de santidade, você precisa se oferecer a Deus como ressurreto dentre os mortos. Esses pontos nós iremos trazer novamente. E por que Paulo, meus irmãos, ele levanta essa pergunta no capítulo 6, verso 1? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Paulo aqui ele está se antecipando a uma possível objeção, aos seus leitores, talvez em especial os judeus, que poderiam acusá-lo de libertinagem. Lá no capítulo 3 de Romanos, no verso 8, ele vai dizer que caluniosamente alguns afirmavam da seguinte forma: pratiquemos mais males para que venha bens. Ele já estava sendo acusado de libertinagem. E alguns poderiam dizer assim: tá beleza, tá bom, Paulo, se a justificação é tudo isso que você falou, se ela traz todo esse perdão, se não há mais nenhuma condenação para nós, então, quanto mais eu pecar, mais graça eu terei? E Paulo ele está se antecipando, meus irmãos, a essa possível objeção. E Paulo ele vai dizer assim: de modo nenhum. Essa inferência ela está errada, está totalmente equivocada, é totalmente contrário com aquilo que nós somos. Então Paulo ele tinha a intenção de corrigir essa falsa conclusão, essa conclusão de que quanto mais nós pecamos, mais graça nós teremos. E ele vai falar que essa conclusão ela é falsa, e ele quer corrigir justamente esse equívoco e mostrar que a santidade é um fruto da justificação. No nosso verso de 1 a 2, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, aqui tem um princípio geral que Paulo ele está abordando aqui. Ele vai dizer: porque já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está fazendo aqui uma pergunta retórica, ressaltando que se já morremos com Cristo, então nós já morremos também para o pecado. E ele vai dizer: viver no pecado é uma contradição com esse fato. Crente, uma vez unido a Cristo, pela fé, você já está morto para o seu pecado. E você viver no pecado é contradizer aquilo que você professa, a sua fé. É contradizer a nova identidade que nós temos em Cristo. Então Paulo ele está fazendo essa abordagem. E aí você pode me perguntar: mas como? Como, presbítero, que nós morremos para o pecado? A igreja, como é instruída, certamente ela tem esse conhecimento. E ele vai dizer: como foi que nós morremos para o pecado? Ele vai dizer no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo, nós fomos batizados na sua morte. É dessa maneira que o crente é morto para o pecado, quando ele recebe o batismo. E Paulo, ele vai dizer aqui que quando fomos batizados em Cristo Jesus, isto é, unidos com Ele, de modo que tudo o que aconteceu com Cristo foi imputado a nós. Tudo o que aconteceu com Cristo foi imputado a nós. Aquela morte na cruz do Calvário, ela é a nossa morte.
quando somos batizados, meus irmãos, domingo passado nós tivemos realizando esse sacramento, aquele ato de batizar é um selo externo da nossa união com o nosso Senhor. E naquela época de Paulo, quando alguém se convertia ao Senhor Jesus, ele recebia o batismo. Então, nesse ato de receber o batismo, tudo aquilo que o Senhor viveu, sofreu, é imputado a nós. Assim, o batismo é um selo da nossa união com Cristo. Por isso, quando fomos batizados com Cristo, fomos também unidos na sua morte. Veja, crente, isso é muito forte. Isso é uma união vital. Você já foi morto para o seu pecado. Isso é de tal modo que no sentido espiritual e legal, meus irmãos, a morte de Cristo é a nossa morte. Nós morremos há 2000 anos atrás em Cristo. Então, Paulo ele vai dizer também que fomos unidos com Cristo, não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Ele vai dizer no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, crente, você agora deve andar em novidade de vida. Isso significa uma nova vida. A vida normal do cristão é essa. É agora uma nova vida. Por causa dessa união mística com o nosso Senhor, ele deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Essa deve ser a nossa vida normal. E ele vai dizer porque no verso 5, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Essa é a nova vida que o crente tem no Senhor Jesus. E Paulo, ao falar da doutrina da justificação, nesse verso, no capítulo 6, ele vai abordar a doutrina da santificação. E eu quero, meus irmãos, trazer aqui 3 pontos importantes para nós aplicarmos nessa noite. Paulo ele vai falar, depois dele tendo dito isso, que essa é a base, a doutrina da nossa união com o Senhor é essa a base, é a sua morte, é a sua ressurreição. Agora ele vai dizer que nós devemos aqui no verso 6, acompanhe comigo, saber. Ele vai falar, ele vai usar esse verbo saber no verso 6, ele já usou também no verso 3, quando ele diz, ou porventura ignorais, ou porventura não sabeis. Ele também vai falar, sabedores, no verso 9, sabedores de quê? E ele também no verso 16, ele vai dizer, não sabeis? Então, o primeiro ponto aqui, para viver uma vida de santidade, você precisa saber. Para viver uma vida de santidade, você precisa saber. Essas são atitudes ou ações que o crente ele deve ter, já tendo conhecimento dessa união com Cristo. E a primeira atitude, a primeira ação que ele deve ter é saber. Ele vai dizer, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Meus irmãos, saber quando morremos com Cristo, foi crucificada a nossa velha natureza. Que velha natureza é essa? É a velha natureza de Adão. É o velho Adão. Foi crucificado aquela disposição interior do nosso coração, que era totalmente inclinado a quê? Ao pecado. Essa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. Meus irmãos, essa velha natureza, a velha vida em Adão, eu vou colocar aqui a velha vida em Adão, para os crentes agora é coisa do passado, porque agora nós
fomos unidos com Cristo, que é o novo homem. A velha vida em Adão já foi. Nós agora vivemos no novo Adão. Ele é o novo homem. Isso significa, meus irmãos, que quando Cristo foi crucificado, por causa da nossa união com Ele, o corpo do pecado, como Paulo ele vai dizer, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ele vai dizer que o corpo do pecado foi destruído, isto é, a força letal do pecado. O pecado ele tinha uma força letal sobre nós, e essa força, ela foi destruída. Consequentemente, você não mais se identifica com aquele velho Adão. Essa identidade, ela foi pregada na cruz do Calvário. Isso não significa, meus irmãos, que você agora vai viver sem pecado. Não é isso que nós queremos trazer nessa noite. É impossível a impecabilidade. Até o fim da nossa vida, o pecado ele ainda faz parte da nossa natureza. Esse velho Senhor, ele ainda vai lhe seduzir várias vezes para tentar tomar o comando. Várias vezes o velho homem vai falar ao seu ouvido para que seja feita a vontade dele. Mas em Cristo você já tem poder para resistir, para vencer o velho Senhor. E ele vai dizer mas que o poder destrutivo do pecado sobre os verdadeiros justificados já foi quebrado. Pois, havendo morrido Cristo, eles pagaram sua dívida, quebrando o vínculo legal com o pecado. Nada mais devem a Ele. Meus irmãos, que doutrina poderosa, né? Toda a tua dívida já foi paga na cruz do Calvário. Quando o Senhor olha para nós, Ele não olha para os nossos pecados. Ele vê como pessoas que foram justificadas. E eu quero trazer aqui uma diferença que há entre justificação e inocentado. O inocentado é aquele que foi averiguado uma causa que ele poderia ter cometido e que, ao analisar todo o processo, as pessoas entendem que ele não tem culpa. Naquela situação, então, ele é um inocente, porque ele não cometeu aquele ato. O justificado é aquele que sim, cometeu um ato, cometeu o pecado, e que para que ele pague esse pecado, ele precisa cumprir a pena. E ele cumprindo essa pena, depois de cumprir a pena, ele é considerado justo. Veja, meus irmãos, nós temos culpa no nosso pecado. Mas diante do Senhor, nós somos justificados porque alguém pagou o preço alto. E quem pagou esse preço, essa dívida, foi o nosso Senhor Jesus. E Ele só não pagou a dívida, mas Ele colocou algo muito superior. Um crédito que é infinito e que ninguém pode tirar de nós. Que maravilha, meus irmãos. Que graça maravilhosa. É essa graça do nosso Senhor. Então, a sua morte, ela foi por qual razão? Foi por causa do pecado. E valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. E é assim que nós devemos viver, para Deus. No verso 7, porquanto quem morreu está justificado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem já morreu em Cristo já está justificado dos seus pecados. Cristo, Ele morreu e Ele está justificado dos seus pecados. Aqueles pecados que era meu, que era de você, já está pago. Ele já está justificado. E Ele vai dizer, morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa vida é uma vida que nós já podemos desfrutar agora. Embora nós não desfrutemos plenamente de todos os benefícios, mas Paulo aqui está nos dizendo que nós teremos a vida eterna assegurada em Cristo Jesus. No verso 10 ele vai dizer, porquanto a ter morrido,
de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós devemos viver para o nosso Deus. Meus irmãos, é claro que o pecado ainda habita em nós. Quantas vezes você é tentado pelo pecado e você diz não ao pecado? Quantas vezes diariamente a gente é seduzido pelo pecado e nós dizemos não e nós chegamos ao final e nós vencemos? Mas quantos irmãos que têm lutado contra o pecado e têm sido derrotados no nosso meio? E eu quero dizer para você nessa noite que Deus já lhe habilitou, já lhe deu tudo o que você precisava para você vencer o seu pecado. Entenda a união que você tem com Cristo. Se apegue nisso. Cristo já pagou o preço alto pelos meus pecados e nele eu já tenho a vitória. Eu agora tenho uma nova identidade em Cristo. A lei, ela não é mais o meu Senhor. A lei, o vínculo que nós tínhamos com a lei, ela foi quebrada. Guarde isso no seu coração. Confie no Senhor. Lute contra os seus pecados, sabendo que a força não está em você, mas está no Senhor. E Ele já venceu o pecado por nós. O nosso segundo ponto, meus irmãos, é para viver uma vida de santidade, você precisa considerar. É o que está escrito aí no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Veja, meus irmãos, Paulo ele diz que, tendo como base a união com Cristo, agora você precisa saber que foi crucificado com Ele o seu velho homem, e agora você precisa considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Tendo em vista que o domínio do pecado foi destruído, todas as tentativas por parte do pecado de recuperar o domínio podem e devem ser resistidas por você, crente. Toda tentativa do Senhor pecado de recuperar o domínio, elas podem e devem ser resistidas por causa de Cristo, por causa da nossa união com Cristo. Ele vai dizer também que o corpo do pecado, regido pelos desejos pecaminosos, não deve mais ser submetido a ele. O corpo do pecado não deve ser mais submetido a ele. Sem essa base, meu irmão, sem essa base que eu acabo de ler para você, você não vai poder vencer o pecado. Tendo essa base, considerando isso, é interessante porque muitas pessoas, elas dizem assim, mas eu não sinto isso. Não é para você sentir, é para você considerar, é para você saber que em Cristo você não é mais escravo do pecado. É pela fé, meu irmão. É pela fé que você vai saber disso e considerar isso. Então Paulo está dizendo, sabei, considerai, que vocês foram mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ele vai dizer no verso 12, não reine, portanto, vê que ele está falando aqui em rei, né? Não reine quem? O pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. No verso 13, parte A, ele vai dizer, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Nós não devemos oferecer o nosso corpo como instrumento de iniquidade. Nós não estamos mais debaixo desse senhor opressor que é o pecado. Esse senhor que ele só quer o nosso mal. Meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês é que não há neutralidade. Ou você é servo do seu pecado, de Satanás, ou você é servo do Senhor. Não há neutralidade nesse caso. E aí, tendo dito isso, que
nós devemos considerar. Nós vamos agora para o nosso último ponto. Para viver uma vida de santidade, você precisa se oferecer. Veja o que está escrito aí no verso 13, meus irmãos, parte B. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tal como outrora você, crente, você que foi justificado, você se oferecia de modo total ao seu pecado, ele agora, o seu corpo, ele deve ser oferecido de modo total a Deus como instrumento de justiça. Assim, quando nós éramos escravos do pecado e nós oferecíamos o nosso corpo de maneira total aos prazeres do pecado, agora Paulo está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo, que foi justificado, que foi restaurado como quê? Como instrumento de justiça. É de maneira total. O presbítero Rogério falou que nós devemos adorar o Senhor de maneira total. Isso envolve a nossa alma, isso envolve a nossa força, isso envolve todo o nosso ser, tudo que nós somos, nós devemos agora nos entregar de maneira total. Muitos aqui entre nós, que um dia estavam mortos em seus delitos e pecados, é interessante você ver esses irmãos aqui e imaginar que um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa igreja está cheia de pessoas que um dia foram mortas em delitos e pecados. Que graça, né? Que graça do Senhor. Assim como você se oferecia com toda a sua força ao pecado, agora você deve se oferecer a esse novo Senhor. Ele agora, Ele é o Rei da sua vida, meus irmãos. Há um novo Senhor. O novo Senhor assumiu o comando. O Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso deve ser feito agora de maneira consciente, como uma expressão da nova identidade que nós temos em Cristo. E Paulo, ele vai concluir de maneira extraordinária o verso 14. Ele vai dizer, porque o pecado não terá... Eu quero ler com a igreja. Leia, igreja. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Meus irmãos, que graça maravilhosa. Eu quero trazer aqui conclusões e 3 aplicações para o nosso aprendizado. Pela união com Cristo, você já tem uma nova identidade nele. E o que Paulo, ele vai nos dizer lá na carta aos Gálatas? Abramos lá, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 20. Olha o que ele vai dizer aqui. Aqui é aquele episódio que Paulo ele repreende a Pedro e ele vai falar da justificação pela fé. No verso 19 ele vai dizer assim, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha a vida que você tem agora. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa é a nova vida, viver em Cristo. A santificação, meus irmãos, ela não está desassociada da justificação. As duas coisas, elas andam juntas. Não há justificação sem santificação e não há santificação sem justificação. Então, crente, a santificação, ela flui da cruz e do túmulo vazio. Eu quero trazer aqui 3 aplicações, uma em forma de pergunta à igreja. Você está certo que morreu para o seu pecado? Você pode dizer assim, eu me sinto morto para o pecado, ou você tem essa dúvida?
Presbítero, o senhor falando isso, eu não me sinto morto para o pecado. O pecado ainda está vivo em mim. É uma pergunta que eu faço a você, para você fazer uma reflexão. Depois de ter ouvido isso, você se sente morto para o seu pecado? E eu quero lembrar a você de que a vida em santidade é fruto da união com Cristo. A vida em santidade é fruto da união com Cristo. E o último ponto, você deve glorificar a Deus através da sua vida, pela graça que o libertou e mantém firme até o fim. Amém? Tu és bem-vindo aqui.